governo Trump afirma ter detectado a atuação do PCC e do Comando Vermelho em 12 estados dos Estados Unidos. A notícia já é destaque no site da CNN. A informação foi confirmada à CNN pela porta-voz do Departamento de Estado americano, Amanda Robinson. Ela não detalhou a lista de quais são esses estados com a presença das facções criminosas e argumentou que essa informação fica a cargo das autoridades judiciais. Ainda segundo a porta-voz, o governo Trump avalia que a influência e as redes ilícitas do PCC e do Comando Vermelho se estendem muito além das fronteiras do Brasil. Ela disse que o governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger os interesses de segurança nacional. E o presidente Lula criticou publicamente o pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro. A fala se dá após o congressista ir a Washington, nos Estados Unidos, para se encontrar com o presidente Donald Trump. Quem traz os detalhes agora ao vivo para a gente é a Gabriela Veras. Gabriela, muito boa tarde para você, minha querida. Tivemos já então a manifestação do presidente Lula. Pois é, Débora, boa tarde novamente a você, todo mundo que está aqui na nossa companhia. Manifestações que aconteceram ontem, né? Um dia depois de o governo dos Estados Unidos fazer essa declaração do PCC, Comando Vermelho, como grupos terroristas, né? O Palácio do Planalto emitiu uma nota no mesmo dia em que o presidente Lula também discursou e citou, né, o senador Flávio Bolsonaro, falou que ele atuava contra o país. A nota do Palácio do Planalto é uma nota extensa, fala sobre diversas frentes que o governo federal, inclusive, vem trabalhando para combater o crime organizado aqui no Brasil, para tentar diminuir os índices de violência, de criminalidade. Fala também que qualquer ajuda de cooperação internacional é bem-vinda, desde que não ataque diretamente a soberania nacional e também a independência financeira. Esse ponto é o principal ponto de preocupação do governo federal. Além disso, a nota também cita a família Bolsonaro, né? Num trecho, a nota do Palácio do Planalto diz o seguinte, que é deplorável que mais uma vez integrantes da família Bolsonaro viajem aos Estados Unidos para defender uma intervenção estrangeira no Brasil, como já fizeram com o tarifaço, que causou tantos danos ao nosso país. Em discurso, o presidente Lula também se manifestou e criticou publicamente o pré-candidato à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro. Ele disse que possivelmente, né, não estava preparado aí para ajudar ao filho de um bolsonarista, que é candidato à eleição nesse país, que não tem vergonha na cara de trair nossa pátria, de ir nos Estados Unidos e pedir uma intervenção americana no Brasil. O governo brasileiro, que tem se preocupado com essa classificação dada pelos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito à independência financeira. A gente relembra que a legislação americana amplia, né, os instrumentos de combate financeiro, permitindo o bloqueio de recursos, uma maior fiscalização sobre as transações em instituições que tenham ou não qualquer tipo de ligação direta ou indiretamente com recursos associados a essas classificações dadas, portanto, pelo governo norte-americano. Daqui de Brasília, a gente continua acompanhando essas repercussões e também possíveis novos posicionamentos do governo federal com relação a esse tema. Volto com você. Obrigada, minha querida, pelas informações. Nós abrimos esta edição olhando aqui para Brasília, com todas as repercussões políticas sobre a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. O presidente Lula criticou publicamente o pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, uma fala que veio depois de o congressista ir a Washington para se encontrar com o presidente Donald Trump. Quem vai trazer todos os detalhes, as últimas novidades sobre este assunto é a repórter Gabriela Veras. Gabi, boa tarde, bem-vinda.
Oi, Bel, ótima tarde a você também, a todo mundo que está aqui na nossa companhia. Pois é, depois de o Palácio do Planalto ter emitido uma nota inclusive bem extensa sobre essa classificação dada pelo governo norte-americano sobre o PCC, Comando Vermelho, de organizações terroristas, o presidente Lula também se pronunciou sobre o tema. Antes de mais nada, só para a gente recapitular, essa nota do Palácio do Planalto falava sobre defender a soberania brasileira e também elencavam a preocupação sobre a autonomia financeira do país e que essa classificação poderia impactar o Pix, que é uma ferramenta muito utilizada por todos os brasileiros diariamente. Além disso, nesta nota, o Palácio do Planalto ressaltou que qualquer ajuda internacional, acordo de cooperação é bem-vindo desde que a soberania brasileira seja defendida. Depois disso, o presidente Lula falou, que se manifestou e criticou Flávio Bolsonaro por ter participado desse meio de campo para fazer com que essa declaração fosse feita pelos Estados Unidos. A gente tem o trechinho aí da fala do presidente, vamos acompanhar. Nós não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O senhor Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Já Flávio Bolsonaro disse que Lula defende a soberania do PCC e do Comando Vermelho. A gente acompanha também. Existem 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por CV, PCC e essas organizações narcoterroristas. O que ele fez foi o seguinte, falar para esses 50 milhões de brasileiros que eles não merecem soberania, que eles não merecem ter paz, que eles não merecem ter oportunidade, porque o Lula está defendendo a soberania do CV e do PCC. E a gente não vai admitir isso. E mais repercussões. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT, pediu ao Supremo Tribunal Federal que a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas seja incorporada como um fato novo ao processo contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O pedido do petista ocorre na esteira das investigações contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta coação contra autoridades brasileiras. Para Lindbergh, a ação americana reforça a conexão entre a atuação internacional de Eduardo, Flávio e Jair Bolsonaro, além do jornalista Paulo Figueiredo, a uma tentativa de pressionar as instituições brasileiras e dificultar a cooperação penal internacional. Na avaliação do deputado, ao enquadrar o crime organizado sob a legislação antiterrorismo, procedimentos podem migrar da cooperação penal tradicional para mecanismos ligados à segurança nacional e à inteligência dos Estados Unidos, que operam sob regras mais restritivas. E o governo Trump afirma ter detectado a atuação do PCC e do Comando Vermelho em 12 estados lá dos Estados Unidos. Essa notícia é destaque no site da CNN, você confere a informação na tela. Foi confirmada à CNN, inclusive, pelo porta-voz do Departamento de Estado americano, a porta-voz, melhor dizendo, Amanda Robinson. Ela não detalhou a lista de quais são esses estados com a presença das facções brasileiras e argumentou que essa informação fica a cargo das autoridades judiciais. Ainda segundo a porta-voz, o governo Trump avalia que a influência e as redes ilícitas do PCC e do Comando Vermelho se estendem muito além das fronteiras do Brasil. Ela disse que o governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger os interesses de segurança nacional.